a anatomia cardiovascular do tórax. Então, como a gente falou, né? Então, o raio-x torácico não é só e somente para ver pulmões, né? O coração está lá na cavidade, então é para também se fazer uma avaliação sobre ele. Então, a radiografia em PA, o diâmetro cardíaco é normalmente menor que a metade do diâmetro transverso do tórax. Isso é chamado de índice cardiotorácico. A gente vai aprender como fazer isso. Tá? O coração recobre a coluna torácica grosseiramente, mais ou menos 3/4 para a esquerda e 1/4 para a direita. É como eu disse, né? 2/3 do coração ele fica para o lado esquerdo e 1/3 para o lado direito, normalmente, né? Nós temos casos de pacientes que são cardiodestros, né? Então isso se inverte. Então o coração passa na condição de cardiodestro, 2/3 do coração estão do lado direito e 1/3 está do lado esquerdo. Mas isso é 2%, 1% da população mundial. O índice cardiotorácico ele é medido da seguinte forma, ó. Você vai pegar o sombreamento cardíaco, tá? E vai medir, vai marcá-lo aqui, vai chamar ele de ponto A e a outra extremidade do coração de ponto B, tá? Essa curvatura aqui do coração chama-se seio cardiofrênico. Nesse caso aqui, o seio cardiofrênico direito e neste caso aqui, o seio cardiofrênico esquerdo. Então, vai se medir, tá? Vai se medir aqui, ó. O ponto A até o ponto B aqui. Essa medida aqui, ó, você vai pegar essa medida e transcrevê-la para cá, ó. Do ponto C até o ponto central aqui da cavidade torácica, ou do ponto central da cavidade torácica até o ponto D. Então, essa medida aqui, ó, ela tem que caber, né? Ela tem que se adequar a estes dois espaços. Se não couber, né? Aí a gente pode usar uma metáfora, por exemplo, que esse coração não cabe nesse peito, tá? É um coração que tem algum tipo de cardiopatia que faz com que esse coração aumente de tamanho, né? A cardiopatia mais clássica nesse sentido é a doença de Chagas. Então, o coração chagado, ele com certeza, né, se fizer aqui o índice cardiotorácico dele, ele não vai caber, né, nem do ponto C ao ponto central, nem do ponto D ao ponto central aqui, tá? Os pulmões, né? Então, anatomicamente a gente já falou sobre eles, mas vamos aqui só relembrar. O sistema respiratório é feito por dois grandes pulmões esponjosos, localizados um em cada lado de cavidade torácica. Os pulmões preenchem todo o espaço não ocupado por outras estruturas, né? Então, dentro da cavidade torácica eu tenho, no caso, né, traqueia, grandes vasos, coração e os dois pulmões. O espaço onde a traqueia, os grandes vasos e o coração ocupam, né, os espaços que eles não ocupam, o restante é tudo dos pulmões. E ele é dividido, né, da seguinte forma, né? Então, o pulmão direito é composto de 3 lobos, o lobo superior, médio e inferior, e 2 fissuras, a fissura oblíqua e a fissura horizontal. O pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos, né, o superior e o inferior, separados por uma única fissura, a fissura oblíqua. E os pulmões são formados por uma substância esponjosa, porém altamente elástica, denominada parênquima. Então, aqui só para a gente relembrar, né? Pulmão direito, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. O pulmão esquerdo, lobo superior e lobo inferior, né? E nós temos a fissura oblíqua, tá? E nós temos aqui esse pontilhado aqui, ó. Esse pontilhado é a chamada fístula. Lembra que a gente comentou lá nas aulas de anatomia do sistema respiratório que existe a fístula? A fístula é uma herança, né? É uma involução do lobo médio do pulmão, né? Devido ao posicionamento do coração.
né? Então, o lobo médio do pulmão esquerdo, ele sofreu uma involução, mas existe lá, né, um resquício desta involução. E esse resquício é chamado de fístula pulmonar. A pleura, né, é o que vai revestir, né, toda a cavidade torácica, tá, todinha. Eu tenho a cavidade pleural, tá, é aonde, né, alguns processos infecciosos vão se instalar, né? Então, por exemplo, esse pulmão direito aqui, ó, né, tá íntegro, né? Então, se ele precisar ser inflado, ele vai inflar por completo dentro da cavidade. Mas olha este pulmão aqui, ó. Então, olha só, dentro do pulmão não existe água, mas na cavidade pleural, olha só, né, esse azul aqui, ó, é a presença de algum tipo de secreção. Esse tipo de secreção aqui impede que o pulmão se infle, como está aqui no direito. Então, esse é o pulmão esquerdo. Em volta dele eu tenho algumas secreções, e essa secreção impede que o pulmão se infle. Né? Então, não existe água no pulmão, existe água na pleura. Tá? Existe água na cavidade pleural. O tórax, né? Essas são as estruturas que opõem o tórax e podem apresentar-se lesadas. Infelizmente, a radiografia de tórax não é capaz de evidenciar lesões em todos esses órgãos, e o médico do serviço de emergência deve, em alguns casos, lançar mão de outros métodos de imagem. Aí sim, né, a gente vai trabalhar com o que há de melhor: tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear e ultrassom. A radiografia convencional demonstra apenas diferenças de densidade radiológicas das estruturas normais ou lesões patológicas.